irmãos, boa noite. Desculpa o pequeno atraso. Acho que esse nosso trânsito tranquilo, vir da Barra da Clara, fica longe. Bom, para a noite de hoje, o Gilberto tinha me deixado um tema livre. E eu vinha pensando já há algum tempo, e eu recentemente reli um livro da obra de André Luiz, que eu reputo dos mais interessantes. Na verdade, a obra de André Luiz inteira é fundamental para todo aquele que pretende, deseja ou gosta de estudar a doutrina espírita, principalmente para a compreensão do que é a vida no mundo espiritual, as leis de causa e efeito, o processo reencarnatório e uma série de fatores associados, relacionados com a questão da vida espiritual, da vida no mundo espiritual, incluindo aí obsessão, reunião mediúnica, processo mediúnico, uma série de outros fatores. E é natural que sempre quando nós lemos uma das obras do André Luiz, principalmente quando lemos pela primeira vez, e aí eu já alerto, ler André Luiz, assim como Kardec, não basta ler uma vez, não. A gente lê, relê outra vez, relê mais uma vez. Quando pensa que está entendendo, lê mais uma, e é sempre uma descoberta. A gente normalmente, quando lê essas obras do André Luiz, se envolve e se interessa muito com os aspectos relacionados à vida no mundo espiritual. Por exemplo, quando a gente lê o Nosso Lar, a gente fica impressionado. Casas, meios de transporte, organização social, estruturas hierárquicas, estruturas de governança, subordinação, processos de pagamento, processos de remuneração do trabalho, da hora trabalhada, formas diferentes de se remunerar trabalhos, enfim. Isso tudo chama muito a nossa atenção. Chama-nos a atenção sempre as palestras dos mentores, a forma como eles sempre resolvem, solucionam os problemas com amor, com sabedoria. Mas às vezes alguns detalhes, alguns aspectos podem nos passar desapercebidos. Essa obra, por exemplo, que eu comentava, que eu reli recentemente, que vai ser base para a nossa conversa dessa noite, é Sexo e Destino. Sexo e Destino é uma belíssima obra de André Luiz, em que ele acompanha o desenrolar de uma série de fatos da vida de um grupo de pessoas reencarnadas, todas elas com problemáticas na área sexual, como o nome do livro já indica. Só por aí a gente já percebe o grande enfoque da obra, a questão sexual do ser humano, a questão sexual do homem encarnado na Terra. E de fato, é o grande holofote, é o grande centro de atenção em toda a obra. Só que, paralelo à história desse grupo, corre uma outra história, que na maioria das vezes passa desapercebida do leitor, porque de uma forma muito sutil, André Luiz vai nos colocando uma situação. Eu vou, em rápidas pinceladas, contar algumas partes da história, eu não vou contar tudo, que é para vocês lerem em casa depois a obra. Senão a gente conta tudo e o pessoal não quer ler depois, né? Então vou rapidamente pincelar alguns detalhes só para a gente poder enfocar a história que corre em paralelo com a história de Sexo e Destino, e é o que eu quero chamar a atenção. André Luiz conta que durante a sua permanência na colônia do Nosso Lar, ele se interessa pelo assunto da problemática sexual, deseja fazer um estágio em algumas das escolas que tratam do assunto no mundo espiritual, inclusive está solicitando ingresso em uma dessas escolas, assiste a uma palestra, conversa com o orientador, pede a oportunidade de participar num grupo, numa expedição que vai tratar desses assuntos, e é aceito. Quando ele é aceito, ele observa que um dos amigos dele que trabalha na colônia de Nosso Lar, vamos chamá-lo de Neves, estava vinculado àquele processo que eles iriam atender. E só então ele se dá conta que já de algum tempo ele observava que o Neves andava muito tristonho, muito acabrunhado, muito quieto. E aí ele se dá conta, igualzinho a gente faz aqui, né? Quantas vezes o nosso companheiro de trabalho, a pessoa do nosso lado, está passando por uma problemática há um tempão. E a gente está tão acostumado a ver aquela cara que a gente já não presta mais atenção no que ela expressa.
exatamente como nós, também ele não observava que o seu companheiro andava cabrunhado. É que ele se deu conta, poxa, mas o Neves já há muito tempo, não tem? Resumo da história era muito simples. O atendimento em questão seria feito para a filha reencarnada do nosso companheiro Neves, nossa irmã Beatriz. Nossa irmã Beatriz, pelo que consta da história, já vinha num processo terminal, um tumor, de câncer, processo terminal, já vinha contando seus últimos dias de existência terrestre, e aquele grupamento de espíritos estava ali para socorrê-la no processo do seu desencarne, já que havia sido uma mulher honrada, de vida correta, que sempre buscaram o bem. Então, enfim, apesar de não ser uma religiosa, não ser uma santa, não ser uma pessoa dedicada ao trabalho em benefício do próximo, foi uma mulher de vida correta, foi uma mulher bondosa, era filha do Neves, e portanto ainda tinha o acréscimo de misericórdia da interferência do pai, que já carregava bastante horas de trabalho no bem no mundo espiritual, e portanto tinha já o direito de interferir em favor da própria filha. Até aí nenhum problema. Quando André Luiz entra no quarto da nossa irmã Beatriz, é que ele começa a perceber a problemática. Beatriz não era um problema. O seu desencarne também não era um problema. A sua doença, muito menos. Era um processo redentor. O problema era o marido, Nemésio Torres, um homem rico, poderoso, influente, e que ali estava à cabeceira da sua esposa, como um bom marido, choroso, tristonho, acompanhando a dor da sua esposa, mas conforme o próprio Neves, Cutuco André Luiz demonstra num dado momento, ele não fazia mais do que interpretar uma peça. Em verdade, já de muito tempo que ele se conformara que perderia a esposa. E a esse momento ele estava muito mais interessado era na contadora da sua firma, que àquele momento pousava, também como boa atriz, de enfermeira de sua esposa em fim de encarnação. Quando Dona Beatriz não via, estavam os dois trocando olhares, trocando sinais, trocando piscadelas de olho, uma mãozinha na mão do outro, e quando saíam do quarto, aí então davam vazão aos seus sentimentos. E a verdade era que Mariana já se constituía amante de Nemésio nessa altura do campeonato. Já faziam planos até de casamento, assim que se livrassem do fardo de Dona Beatriz. Daí se desenrola toda a história, toda a problemática relacionada à questão sexual, que é o foco do livro. Mas essa vocês vão ler em casa. O que me interessa é o Neves. Lembra que eu falei do Neves? Ele era um trabalhador da colônia de Nosso Lar. Sempre que a gente fala de vida no mundo espiritual, de desencarnação, a gente até brinca entre a gente, né? Poxa, será que a gente vai ter mérito para ir para o nosso lar, hein? Poxa, se eu for parar numa câmara de explicação daquelas, eu já estou muito feliz. E a gente fica brincando, mas no fundo todos nós aspiramos pela bênção de, ao desencarnarmos, termos socorridos por uma turma daquela que a gente não padeça muito tempo no umbral e o quanto mais rápido possível dentro de uma das enfermarias do nosso lar. É esse o desejo, é o inconsciente coletivo da absoluta maioria dos espíritos. E assim que se recuperar, começar a trabalhar no bem, fazer um trabalhinho no Ministério da Regeneração aqui, outro no Ministério do Auxílio ali, e por aí vai. Esse é o anseio da maioria dos espíritas que leram o nosso lar, ou pelo menos ouviram falar. E a gente sempre se deslumbra com essas descrições, com essas histórias, porque a gente sempre tem aquela ideia do quê? O espírito que está trabalhando como André Luiz, como o Neves, como outros tantos, esse espírito já se desvinculou dessas problemáticas terrenas, já não tem mais esses sentimentos agarrados ao plano terrestre, enfim, já estamos libertos disso tudo. A gente sempre tem essa ideia do mundo espiritual. Vocês já pararam para se perguntar se isso é verdadeiro?
se isso corresponde à realidade, ou se isso é apenas uma fantasia útil que nós criamos para nos consolarmos conosco mesmos. O que eu digo no mundo espiritual não. É essa condição após o desencarne. Se a gente já leu Allan Kardec, a gente já entendeu que a desencarnação não promove ninguém à angelitude. Ao desencarnarmos, continuaremos sendo aquilo que somos aqui na Terra. E que durante a nossa estadia no mundo espiritual, tal qual estamos tendo agora, durante a nossa estadia no mundo material, teremos a oportunidade de burilar nossos sentimentos, burilar as nossas atitudes, burilar os nossos pensamentos. Ninguém é promovido a santo só porque chegou no mundo espiritual. E aí, eu me recordo bem, aqui mesmo nessa tribuna, um companheiro nosso, que agora eu não me lembro quem foi, chamando bastante a atenção. Vocês pensam que o umbral fica onde? Aí ficou todo mundo rindo, né? Ele falou, o umbral é aqui, meu amigo. É. O umbral é nas imediações da crosta terrestre, onde nós estamos. E a diferença só é que o umbral é no mundo espiritual e a gente não enxerga, mas muitos de nós percebemos. E aí ele perguntou, e o nosso lar, aonde é que fica? Aí o pessoal ficou meio assim, vocês lembram onde fica o nosso lar? Eu sei que é no mundo espiritual, mas em que esfera no mundo espiritual? Isso é geofísica. Isso é a parte geográfica da coisa. Está acima do Rio de Janeiro. Estou falando em que região no mundo espiritual está nosso lar. André Luiz diz que é uma espécie de umbral alto, ou seja, a parte mais elevada do umbral. Continua no umbral. Continua no umbral. E aí tem uma passagem de nosso lar que eu acho sensacional. No meu livro está frisado em amarelo, que é para eu sempre que ler eu relembrar. Alguém comenta para André Luiz, né? Nosso lar é uma colônia de espíritos derrotados. Somos felizes porque temos a bênção do trabalho. A gente sempre acha que o nosso lar é colônia de espírito superior, né? Realmente, em relação a Campos da Paz, por exemplo, do livro Os Mensageiros, é um plano é uma colônia bem melhor. Eles têm até Ministério da União Divina e Ministério da Elevação, mas é uma colônia, vejam vocês, não foi para lá que o Dr. Bezerra de Menezes foi quando desencarnou, nem Chico Xavier. Para lá vão os espíritos que, como a gente, transitaram a vida toda entre o bem e o mal, entre vícios e acertos, entre tentativas de acertos e vários escorregões nos velhos vícios, mas que não cometeram nenhum grande crime. Só aqueles pequenininhos no nosso dia a dia mesmo. E que vão para nosso lar se recuperarem dos traumas perispiríticos que geraram na sua vivência, muitas vezes com insensatez, muitas vezes cultivando sentimentos infelizes, e que, porque não foram tão maus assim, eles ali se recuperam para então terem a oportunidade de trabalhar. Poxa, André, então você quer denegrir, baixar a bola mesmo do nosso lar, né? Não, nada disso. Deus queira que eu possa ir para o nosso lar. Estamos tentando, nos esforçando para conseguir alguma coisa por aí. Mas, enfim, são as realidades que o André Luiz nos passa no livro. Mas nós temos o hábito de fantasiar. Já que nos tiraram o céu, a gente tenta construir um céuzinho de qualquer jeito por aí, né? Que seja o nosso lar. E a gente tem que ter cuidado com essas fantasias, para que a gente não perca a noção da realidade que é o mundo espiritual. Então, quando a gente fala isso tudo, a gente percebe o quê? Quem são os espíritos que habitam o nosso lar? Quem são os trabalhadores que ombreiam com o André Luiz? O próprio André Luiz deixa bem claro na obra Nosso Lar que ele não foi nenhum santo na vida. Ele chega em nosso lar após 9 anos de umbral pela misericórdia divina. E só depois que ele toma conhecimento de tudo que ele conheceu é que ele começa a se emendar e começa a buscar o trabalho no bem. Mas ele sabe que tem que reencarnar. Não sabemos se já reencarnou ou não. Alguns dizem que sim. Enfim. Então aqueles que trabalham com André Luiz na colônia do Nosso Lar
são muito parecidos conosco. A única diferença é que eles não têm mais um corpo físico. E o que acontece com o nosso Neves? Acontece exatamente o que aconteceria com a absoluta maioria de nós se pudéssemos presenciar esse cenário que eu descrevi do quarto de morte de Dona Beatriz. E ali então começam as lições que eu chamo a atenção para a gente. Porque o André Luiz se surpreende com a reação do Neves. Por que quem é o Neves? O Neves era um homem animado, empolgado, que orientava espíritos desencarnados, infelizes e vingadores, orientando-lhes a necessidade da paciência, da resignação, do perdão ao próximo, do compreender a falha, o defeito, a fraqueza alheia, porque isso tudo era necessário para a sua elevação. Já perceberam alguma semelhança com um discurso muito nosso? Pessoal do atendimento fraterno, pessoal da reunião mediúnica, pessoal da evangelização, se reconheceram nesse discurso? Eu me reconheço. Quantas vezes nós, no trabalho na casa espírita, no atendimento na sopa na rua, no atendimento lá na Vila Sapeira, nós nos pegamos falando essas frases. Nós sabemos que isso é bom. Nós sabemos que isso é o correto. Nós sabemos que isso é o que necessitamos para evoluir. O discurso é correto. O discurso, nós sabemos que é o de que necessitamos. Mas aí tem um segundo problema. Doutrina espírita não é discurso. Cristianismo não é discurso. É vivência, é sentimento. Em suma, é a prática. E é aí que o André Luiz começa a nos iluminar a história do Neves e que me chamou a atenção. O André se surpreende porque ele conhecia o Neves trabalhador. Mas quando o Neves se defronta com aquela realidade, aquela situação, o André Luiz vê pela primeira vez o Neves sair do sério. E o André Luiz fica surpreso. Agora vamos jogar para nós. Você só conhece o André expositor, que vem no Eurípides 2 ou 3 vezes por ano, faz uma palestra, fala sobre a necessidade da caridade, do bem, do amor ao próximo, a reencarnação, justiça divina, lei de causa e efeito. Mas você não conhece o André lá de fora. O André dentro de casa, no trabalho, com sono, cansado, ante um problema, ante uma dificuldade. E aí um belo dia você encontra o André no meio da rua, numa situação que você nunca imaginou, um expositor da casa espírita. Quem diria? E fica surpreso, escandalizado. Enquanto o André está fazendo bobagem lá fora, o problema é do André. Agora, no momento em que você se escandaliza com isso, ainda está no 0 a 0. Mas quando isso é motivo de decepção, e por causa disso, como eu já ouvi na casa espírita, irmãos vindos de outras religiões, não, eu me desencantei com a minha religião porque eu observei que o que as pessoas falavam era uma coisa e o que elas faziam era outra. Por isso eu desisti da minha religião e agora resolvi ser espírita. Eu tive a oportunidade uma vez de dizer, bom companheiro, então desiste logo do espiritismo, porque aqui é igualzinho. É melhor você procurar uma religião onde estejam os espíritos perfeitos, porque só nessa você vai encontrar pessoas que praticam 100%, que falam. Defendendo aqui a minha ordem, porque também eu tenho que me defender, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que quando a gente reencarna com a tarefa, isso não é lição não, isso é tarefa, muitas vezes expiação, de ser expositor da casa espírita, é pelo seguinte, isso é um processo didático de aprendizado. De tanto que a gente fala, um dia a gente aprende. Isso eu me lembro bem quando eu estava na faculdade. Eu, no primeiro ano de faculdade, eu fiz anatomia. E não tem um estudo pior de anatomia do que o estudo dos ossos na base do crânio. Essa parte aqui. Essa alçada aqui dá trabalho. Tem um buraco para tudo que é lado, em cada buraco tem um nome, passa uma estrutura diferente, com uma função. Dá uma trabalheira danada. Eu estudando, levei a base do crânio para casa.
Fiquei estudando. A Márcia, minha irmã, ficava junto perguntando o que é isso, o que é aquilo. Queria ver o osso, queria levar o osso para o quarto dela, eu não deixava. Passei o final de semana inteiro estudando base do crânio. Segunda-feira, dia da prova, adivinha o que aconteceu, né? Eu não sabia o nome de um buraco na base do crânio. E aí deu aquele arrepio, né? Como é que eu vou fazer prova de base de crânio? Só que todos os meus colegas de turma estavam na mesma situação. Aí o que aconteceu? Solidariedade do desespero. Dois desesperados juntos, um se solidariza com o outro. Imaginem 20 desesperados. Os 20 desesperados começaram. E aí a gente ia fazendo como se um tivesse arco-íris o outro. Aos poucos eu fui memorizando. E aí eu comecei a ensinar a base do crânio para os colegas. Daqui a pouco eu era o que mais sabia a base do crânio na turma. E dei bem na prova. Se soubesse disso, eu tinha passado o final de semana na praia. Era melhor. Hoje eu tinha dado aula para minha irmã de base do crânio, para os gatos lá de casa, mãe, pai, tinha ensinado base do crânio para a família inteira. Ou seja, eu aprendi quando eu ensinei. Então, Papai do Céu, quem sabe muito melhor do que eu disso, ele bota aquele que é difícil de aprender, calceta, renitente, aí bota para ser expositor na casa espírita, vai ficar falando 40 anos de doutrina espírita, vai aprender alguma coisinha. Já comecei até a aprender algumas coisas de livro dos espíritos, estou melhorando, 20 anos expondo, né? A Beatriz me conhece desde o tempo de mocidade, todo o tempo que eu falo, né? Estou começando a aprender, já sei até o índice do livro dos espíritos. Já consigo lembrar onde estão as coisas. Com o tempo a gente aprende a praticar. Então o que acontece? O André Luiz se surpreende com o Neves. Por quê? Porque o Neves fica furioso com o Nemésio Torres, marido da Beatriz, sua filha. Tão furioso que ele vira para o André Luiz e fala: André, se eu não soubesse o que eu sei, eu virava um obsessor desse infeliz. Aí vocês veem por que eu falo uma outra frase que de vez em quando a turma se assusta. Fala: você está rindo? Você está achando o quê? O que você pensa que é um obsessor? O que você acha que é um obsessor que frequenta a reunião mediúnica? Reunião mediúnica é outra bênção. Muita gente pensa que só vai ser médium na reunião de obsessão quando estiver redimido. Doce desilusão. É lá que a gente vai aprender o caminho da redenção. Eu falo sempre que eu adoro frequentar a reunião de desobsessão lá do Jacarepaguá, que eu frequento como médium, porque lá eu tenho toda semana um lembrete de quem eu sou e de quem é que eu tenho que tentar não me tornar. Lembra daquela velha história do efeito Orloff? Eu sou você amanhã? É o que eu tento me lembrar todo dia na reunião mediúnica. Aqueles irmãozinhos chegam lá furiosos, jurando vingança até o fim dos tempos, que eu odeio, que eu detero, e a gente se coloca naquela posição de destaque, né? Não, eu sou médium na casa espírita, estou isento desses sentimentos. Não caia nessa ilusão, meu irmão. Esse irmãozinho está te dizendo o seguinte, naquela fúria toda, ele está te dando a seguinte mensagem: olha, meu irmão, presta atenção, porque se você desviar do caminho, você vai vir parar aqui fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, ou muito pior. Efeito Orloff. Todos nós, espíritos em provas e expiações, reencarnados no mundo de provas e expiações como o nosso, somos obsessores em potencial. Basta pisar no carro certo. É só pisar no caminho certo. E a gente tem provas disso todo dia na nossa vida. Observe suas reações frente às agressões. Como tenho reagido quando sou contrariado? Como reajo quando um dos que amo é agredido, caluniado ou injustiçado? Quais são os sentimentos que eu nutro a cada sessão de jornal, a cada sessão de noticiário, ouvindo todas aquelas impropriedades que o jornalismo nos traz, da vida pública do nosso país, da criminalidade, da violência? Como temos reagido? Estou falando isso tudo para que a gente comece a perceber quais são os nossos caminhos de redenção que a doutrina espírita nos oferece. Autoconhecimento, autoanalisar-se. Conhece-te a ti mesmo. Questão 919A do Livro dos Espíritos. Já aprendi uma, né? Está lá Santo Agostinho nos falando. Olhar para si mesmo.
conhecer-se, perceber as suas reações e os seus sentimentos. Porque se eu não sei onde é que o sapato me aperta o calo, eu não tenho como melhorar o sapato. Se eu não sei aonde é que eu escorrego, como é que eu vou me corrigir? Aí eu vou cair na ilusão de que eu já estou lindo, belo, evoluído e faceiro. E é muito interessante o transcorrer da obra Sexo e Destino, porque a cada fase da obra, a cada momento da decaída de Nemésio Flores, ele vai ribanceiro abaixo a história inteira, né? Ele vai afundando na história inteira. Cada vez mais, o Neves mais afunda junto, a ponto de os amigos espirituais isolarem o Neves do atendimento à Dona Beatriz, porque ele, pai amoroso, que foi socorrer a filha querida, não tem mais condições de atender a própria filha no momento do seu desencarne. Tamanho desequilíbrio que ele alcança ante a situação na casa da sua filha, que ele não consegue fazer tudo aquilo que ele ensinou aos seus assistidos. Quantas reflexões para a gente, né? Quantas coisas para a gente pensar. E eu lembro Sexo e Destino, eu ia me deliciando com aquilo tudo e jogando para mim, pensando naquilo tudo, em todas aquelas situações, e vendo em muitas daquelas situações, porque é a nossa realidade. A gente ensina o que a gente já aprendeu, mas que o questionamento deve ser o quanto eu já sinto daquilo que eu ensino, quanto eu já aprendi, porque o processo é esse mesmo. Do mesmo jeito que eu vou passar 40 ou 50 anos falando para ver se eu aprendo alguma coisa, a gente tem que continuar fazendo os trabalhos assistenciais, os atendimentos fraternos, os esclarecimentos da rua para os nossos irmãozinhos da sopa, da Vila Sapê, ou qualquer outro desesperado que nos encontre. Para quê? Para de tanto repetir, a gente começar a aprender. Porque não tem jeito, não tem como passar nessa encarnação sem se deparar com problemas. Todos nós passamos, ou já passamos tempos atrás, por problemas e dificuldades. E é nesse momento que somos testados. E é nesse momento que temos a oportunidade de nos conhecermos melhor. Porque aí nós vemos as nossas reações ante aquelas dificuldades, comparamos com o que dizíamos antes para aqueles que se defrontavam com os mesmos problemas e tiramos a nossa meta, tiramos a nossa média. Qual foi o meu aproveitamento da lição que ensinei quando fui defrontado por ela? Quanto fui capaz de realizar daquilo que ensinei? Cada um vai ter a sua média. E isso é uma questão apenas de fórum íntimo. Não precisamos transmitir para mais ninguém, a não ser que queremos fazer isso por clima de desabafo. Mas fora disso, é avaliação íntima para aproveitamento pessoal, porque também nos ensina a doutrina dos Espíritos que teremos tantas chances quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. A misericórdia divina não quer a morte do pecador, ela quer a sua recuperação. A lei de Deus é de amor, sobretudo, de justiça também e de caridade. Então, pelo seu imenso amor, ele sempre estará nos aguardando, mas pela sua justiça seremos submetidos às consequências dos nossos atos sempre. E por caridade, sempre teremos o apoio de alguém, se não do próprio Mestre Jesus, para retomarmos o caminho de ascensão. Então que a gente não desanime, porque também muitas vezes, quando fazemos essas constatações, temos a tendência de querer desanimar, entrar em depressão, desânimo, melancolia. Não devemos fazer isso. E o André segue contando então a obra. Beatriz desencarna, chega no mundo espiritual, é acolhida, recebida, tratada. Só que a saga do Nemésio continua. A saga do Neves continua. E é natural que agora, desvinculado da sua esposa, agora viúvo, Nemésio se sente muito à vontade para voltar à adolescência, apesar dos já quase 60 anos de idade, segundo o tempo terrestre, voltar praticamente à adolescência e se tornar um galante conquistador de menininhas.
E lá vai o Nemésio, então agora tentar realizar, concretizar o sonho com Mariana. Lembra da Mariana, enfermeira, suposta de Dona Beatriz? Pois é. Paralelo a isso, corre toda uma outra história que é da família da Mariana, mas eu não vou contar para vocês. O fato é que o nosso Neves acompanha aquilo tudo, furibundo, cada vez mais irritado, cada vez mais desequilibrado. Acompanha a recuperação de Dona Beatriz no mundo espiritual, muito mais por misericórdia divina do que por méritos a essa altura do campeonato, já que ele está desequilibrado. E em dado momento, Dona Beatriz agora já recuperada, vivendo todas as maravilhas em campos do mundo espiritual, ainda com as lembranças do lar saudoso e querido, o marido tão amoroso, o filho tão querido, que menino maravilhoso, meu Gilberto. Eu quero voltar em casa, eu quero rever minha família, eu estou com tanta saudade deles. Estou com tanta saudade dos meus entes queridos, rever aquele ambiente amoroso onde eu vivi horas tão felizes. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós também, lamento informar, vamos desencarnar um dia, vocês sabiam? Não. Ninguém imaginava, né? Que surpresa! Lamento vos informar, irmãos, todos nós estamos condenados, é a única fatalidade da nossa vida. Todos nós morreremos. Eu falo morrer mesmo, não tenho medo de falar morrer não, porque quem morre é o corpo físico. O nosso corpo físico vai morrer. Espero que ninguém esteja muito chocado com a informação. Até porque normalmente quando a gente informa alguém que o outro morreu, um susto tão grande, eu fico pensando, meu Deus, mas será que eu não imaginava? Fulano está doente há 8 anos, uma doença grave, terminal, estava que nem se aguentava mais, meu Deus, morreu, tomou um susto do tamanho, parece que eu contei para ela que era uma bomba no meio do Rio de Janeiro. A gente se surpreende com cada bobagem, né? Mas enfim, morreremos. E vocês pensam que quando desencarnar a gente vai fazer o quê? A mesma coisa que a Dona Beatriz. Vai chegar lá, vai querer voltar para casa, ver o marido, o filho, o netinho, bisnetinho, o gato, tadinho, como é que ele vai ficar sem mim? A gente vai reagir do mesmo jeito, somos humanos. É da nossa natureza de espíritos ainda inferiores. A gente chega lá e fica com saudade, igual os escravos africanos cubanos que chegavam aqui e ficavam com saudade da África. A gente chega do lado de lá, morre de saudade do lado de cá, gente. E quando ainda tem toda essa recepção, mundo espiritual, amigos espirituais, caminha com lençol branco, enfermeiros, imagina, né? Imagina aquela turma toda cuidando da gente, lísias cuidando da gente, que maravilha. E aí fica todo mundo achando que entrou no mundo dos sonhos, desnegou, e vão voltar à Terra e tudo ali é maravilhoso. Lúcio, que era o mentor máximo da colônia, começa a falar, olha, não vai lá, não tem, não dá. Ah, mas é o que, cara? O que aconteceu aqui? Papá? Olha, Dona Beatriz, é melhor não ir. Espera mais um pouco, deixa as coisas se assentarem, né? Deixa você se recuperar mais, Dona Beatriz. No igualzinho a gente faz também, de vez em quando a gente quer porque quer alguma coisa, um amigo mais justo fala, olha, não faz isso, mas eu quero. Não faz isso, Dona Beatriz. Não, porque eu quero, mas Dona Beatriz, é melhor não. Não, porque eu quero, eu já estou preparado, eu tenho mérito, eu trabalho há 20 anos na casa espírita, eu distribuo sopa, eu faço, eu aconteço. Olha que você não está com essa bola toda que você está imaginando. Não, eu posso. Tá bom, vai. Outro exemplo bom dessa história que eu vou contar é a memória de um suicida, mas isso é outra história. Tanto perturba a Dona Beatriz que o Neves, óbvio, né, pai, toma as dores da filha. Não é assim que a gente faz com o filho nosso na escola. A diretora ousa dizer que o nosso filho está fazendo bagunça, que absurdo. Faz bagunça com o vizinho. Quebrou a janela, coisa nenhuma, foi o outro que chutou a bola. Meu filho não faz essa besteira. Não é assim mesmo que a gente acha? Super profissionismo de pai e mãe, né, aquela coisa. Bota as 2 asas em cima do pintinho, né, aquele pintinho de 35 anos. 2 asas em cima, porque o bichinho não sabe ainda se defender. Tadinho, ele precisa da minha proteção, da minha orientação. É de pai e mãe, não tem jeito. Não deixa o bichinho cair na vida, cometer seus erros e aprender por si só. Vai esperar ele ficar com 50, o pai morrer, ele vai aprender, só que já é tarde. Bom, lá vai o Neves defender a Dona Beatriz. E aí ele quer usar os seus méritos para interceder em favor de Dona Beatriz, que ela tem o direito de ir sim.
tanto perturbam o Druso. Então tá. Agora, o que acontecer daqui para frente é na conta de vocês, não é na minha não. Memórias de um Suicida acontece uma situação igualzinha e que eu acho fantástica. O final da história de Memórias do Suicida é manicômio. Depois que o desencarnado passa aqui na Terra e vê o que ele queria ver, quando ele volta para o mundo espiritual, ele é internado no manicômio. Tamanho os desgostos que ele observa, que ele tem ao passar pela Terra, e a sua razão não suporta aquela carga de situações tão tristes e ele enlouquece. Espírito desencarnado também enlouquece. Pois bem, lá vai o Neves, perturba o Druso acaba aceitando e lá vão eles então levar a Dona Beatriz para casa. Eu não contei uma série de fatos que aconteceram nesse meio do caminho, mas a essa altura do campeonato, Nemésio Flores, lembra que eu falei para vocês que o Nemésio era rico, poderoso, uma casa maravilhosa, se eu não me engano no Flamengo, em Botafogo, a casa maravilhosa dele? Pois é, a essa altura do campeonato ele já estava falido, os próprios ex-empregados e devedores e credores já tinham invadido a sua casa, roubado tudo o que puderam para tentar de alguma forma quitar as dívidas que o Nemésio tinha com eles. E a essa altura o castelo do Catete, o castelo do Catete da família Torres já é apenas uma mansão mal assombrada e abandonada. E lá vai Dona Beatriz feliz e contente para rever o antigo ninho doméstico, aquele lar de felicidade, paz e amor. Quando ela chega, se levanta com a casa vazia. Todos os objetos queridos não estão mais lá. Onde estão minhas joias? Roubaram. E a prataria da casa tão bela que a gente cuidava com tanto amor? Foi levada. Cadê meu marido? Cadê meu filho? E vai encontrar marido e filho para lá chafurdados no oração. Desnecessário dizer que Dona Beatriz retorna para o mundo espiritual dementada. Perceberam quantos spots interessantes que a história do Neves, que não é o centro da história, nos traz para as nossas reflexões? Como é que tem sido a nossa postura na nossa vida? Temos acreditado nessas fantasias que é o mundo que desejaríamos que fosse? Ou temos buscado enfrentar com serenidade a realidade que a vida nos impõe? E mais do que isso, o que temos projetado para a nossa vida espiritual quando desencarnarmos? Porque tudo isso que eu estou falando, que o André Luiz nos ensina, que irmão Jacó nos ensina brilhantemente no livro Voltei, são lições de educação para a morte. O nosso maior problema ao desencarnar é falta de conhecimento do que a gente poderia chamar de um código de conduta no mundo espiritual. Que, aliás, nos seria muito útil se já começássemos a exercitar esse código de conduta no mundo encarnado, no mundo físico. Porque o que esse código nos ensina em essência é fé. Fé. Para que sentimento mais desconhecido por todos nós do que a fé? A gente pensa que sabe o que é fé, mas a gente não sabe o que é fé. Das muitas definições que eu já vi sobre fé, uma das mais bonitas que eu encontrei é de um livro católico, escrito por um frade, sobre a vida de Francisco de Assis, em que num dos momentos de crise de Francisco, Clara se aproxima dele e começa a conversar para constatar, diagnosticar a sua crise, o que é, e ela percebe que a crise de Francisco naquele momento é falta de fé. E aí ela dá uma das mais belas definições que eu conheço de Deus e de fé. É muito profunda e muito simples. Daí muitas vezes a gente não consegue perceber. Desde esse dia eu venho relembrando, isso já tem bastante tempo, relembrando dessa passagem e vou meditando e vou percebendo cada vez mais quanto eu não percebia antes. Clara vira-se para Francisco e diz: Francisco, Deus é e basta. Já pensou numa definição dessa para Deus? Deus, olha a definição de Deus. Deus é o verbo ser.
Deus é, e isso basta. É tão profunda que a gente vai precisar ficar assim mesmo, meditando, tentando entender. E daí, o que quer dizer com isso? É isso mesmo, é dessa profundidade mesmo a coisa. A gente leva uma vida inteira matutando para entender. Deus é, e basta. Se você tem fé em Deus, e Ele te gritar do fundo do abismo, se joga, vem que eu te seguro, você não medita, você se joga. Porque você sabe que Ele vai te amparar e não vai te deixar cair. Essa definição é de Clara, a Santa Clara da Igreja Católica, num diálogo iluminado com Francisco de Assis no momento de crise. Então, a fé é um negócio tão complexo que nós ainda não entendemos. A gente está estudando para tentar entender o que é fé, para chegar nessa profundidade do que Clara falou com Francisco de Assis. E qual é o nosso grande problema ao desencarnar? Falta de fé. A gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que o amor é bom, tanto que insistimos em contrariar o amor diariamente. Nós temos dificuldade de acreditar que o perdão nos faz bem, tanto que pergunte-se para si mesmo se você é capaz de perdoar de fato. Desculpar, a gente já tem dificuldade, imagina perdão. A gente tem dificuldade de compreender que fazer o bem faz bem, tanto que a gente continua fazendo o mal em maior quantidade do que o bem. Olha como a nossa fé é pequena. Olha quanto nos falta ainda crescer, o quanto precisamos exercitar. Porque quando o Druso fala para Beatriz que é melhor ela não ir à sua casa no catete, Druso não é um qualquer não, gente. Druso só é o mentor responsável pela colônia onde eles estão. E ela fica, aliás, minto, desculpem, Druso é ação e reação. É que eu li ação e reação antes do sexo e destino. O mentor é Félix. Félix não é um qualquer. O irmão Félix é um espírito de elevada hierarquia espiritual, condutor de um grande grupo de almas, responsável por um instituto de reeducação sexual para espíritos falidos na experiência terrestre. Ele sabe o que ele está falando. Mas o Neves, que é a Beatriz, no auge da sua falta de fé e desequilíbrio, acham que sabem mais do que ele. Não é isso que a gente faz diariamente? E aí também fica uma outra constatação bastante interessante para nós percebermos. O mundo espiritual que nos cerca é um mundo muito próximo da crosta. Logo, os espíritos que ali habitam têm a sua mente ainda pregada, os seus valores, os seus conceitos, os seus raciocínios ainda muito ligados a tudo aquilo que diz respeito à Terra, onde o André quer chegar com isso. Vocês já observaram uma passagem muito interessante na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala que foi poupado muito tempo do seu trabalho o fato de, logo no início de suas pesquisas, ele perceber que os espíritos desencarnados em tudo se assemelhavam aos homens encarnados e que, portanto, quando emitiam uma opinião, esta opinião deveria ser considerada apenas como uma simples opinião de um indivíduo, opinião essa compatível com seu grau de conhecimento e de adiantamento moral. Vocês se lembram disso? Isso é uma das maiores lições de espiritismo que o codificador nos passa lá no início da obra basilar, que a maioria de nós atropela e desconsidera. Por que você está falando isso, André? Quantas vezes nós nos pegamos ou pegamos irmãos nossos, mas aí não vale o irmão nosso, não. É melhor a gente se pegar, achando que tudo aquilo que vem dos espíritos desencarnados é a absoluta expressão da verdade. Vocês já viram? Irmãos nossos de outras crenças, eles tomam como absoluta verdade e expressão da mais elevada hierarquia espiritual qualquer coisa. Foram os espíritos que disseram. Se eles disseram, está certo. Quem são os espíritos? Nós. Eu sou um espírito que, como vós, também ontem caminhei sobre a terra.
Não foi essa a resposta que Kardec recebeu quando inquiriu à mesa como é que ela respondia, já que ela não tinha cérebro nem nervos? Não é a mesa quem te responde, somos nós, os espíritos dos homens que, como vós, também ontem caminhávamos sobre a terra. Somos nós, desencarnados. Uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento. Uns mais elevados espiritualmente, outros menos elevados espiritualmente. Quanto mais próximos da terra, mais afeitos ao nosso pensamento. Um dia desse eu fiz um comentário e uma irmãzinha nossa que caiu da cadeira. Falava sobre o livro Boa Nova. Belíssimo. Uma das obras mais bonitas que eu conheço da literatura espírita. Não é livro para ser lido, é livro para ser meditado seguidamente. É livro para a gente ler pela vida inteira, meditando, repensando, nas belíssimas lições do mestre. E eu chamei a atenção para ela de um fato, um detalhezinho, passa desapercebido na introdução, escrita por Humberto de Campos. Humberto de Campos explica e justifica a sua obra e coloca, sem destaque, mas coloca lá no meio da introdução. Todo mundo vai ler a introdução hoje quando chegar em casa, né? Vai ser a introdução do Livro dos Espíritos, do Boa Nova, do Sexo e Destino, vai ter todo mundo lendo a introdução. Leiam a introdução do Boa Nova e vocês vão achar. Humberto de Campos fala, nesse livro registro, não exatamente com essas palavras, aqui registro o que rezam as tradições do mundo espiritual no plano que habito. Perceberam? Essa nossa irmãzinha ficou chocada quando eu disse isso para ela e interpretei. O que o Humberto de Campos relata no livro Boa Nova é o que os espíritos no nível que ele habita aceitam, propagam, como tendo sido os fatos da vida do Cristo. E a nossa irmãzinha falou, mas espera lá, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, editado pela FEB. Isso não é a verdade absoluta? Para nós, sim. É a verdade que nós compreendemos. Mas todos os fatos da vida do Cristo estão envoltos em uma série de véus e nuvens, de dúvidas, 2000 anos, histórias escritas entre 4 e 90 anos após o desencarne de Jesus. Quanto dos fatos não foram alterados pelos folclores, pelas fantasias? Nós não sabemos. A história oficial é a que nós conhecemos. A história que nos é transmitida pelo mundo espiritual é a que está relatada nos livros. Mas o Humberto de Campos não tem a ousadia de afirmar que o que ele escreve é a absoluta e completa expressão da verdade. Ele conhece a sua realidade e diz, é o que rezam as tradições no mundo espiritual, no nível em que habita. A mensagem luminosa do Cristo, sem dúvida, se encontra muito apagada nos evangelhos e nas obras que temos conhecimento. Porque, de certo, a mensagem do Cristo, como nos diz João no final do seu evangelho, se fosse transcrita em livros, não haveria biblioteca no mundo. O mundo inteiro não comportaria o número de livros que geraria toda a exemplificação do Cristo. Certamente as lições luminosas que chegaram ao nosso tempo através do Evangelho e das obras espíritas são aquelas que somos capazes de compreender, são aquelas que se fazem mais necessárias para o momento atual de evolução em que nos encontramos. Mas o Cristo, em 33 anos de passagem aqui pela Terra, ele nos ensinou e nos exemplificou muito mais. Nós é que não fomos capazes de compilar. Então toda essa direção foi apenas para que percebêssemos que também no mundo espiritual o conhecimento é limitado ao grau de evolução do espírito. Não foi só para nós que a espiritualidade superior respondeu a Allan Kardec na questão de número 13, que é melhor parar por aqui, porque ainda não temos o sentimento capaz de compreender Deus. E ainda acrescenta depois, nesse momento vocês precisam muito mais, é de tratar dos vossos próprios sentimentos, compreender o vosso orgulho e vencê-lo, compreender o vosso egoísmo e vencê-lo, para quando depois então conquistardes o sentimento necessário para compreender Deus, só então entrareis neste conhecimento. A lição espírita é magnífica.
muito mais do que está escrito nas linhas, o que também vem nas entrelinhas. Por isso que a obra de Kardec e a obra de André Luiz é obra de leitura permanente, de meditação constante. É por isso que a Casa Espírita, orientada nos princípios espíritas legítimos, essa Casa Espírita nunca deixa de estudar as obras de Kardec, nunca deixa de promover os estudos das obras basilares, das obras que se sucederam para complementar o ensino kardeciano, porque nós precisamos passar essa encarnação inteira estudando isso tudo para compreendermos, começarmos a compreender, começarmos a levantar a ponta do véu que oculta todo esse mistério da vida espiritual, para que quando chegarmos ao mundo espiritual, não venhamos a pagar tantos micos quanto são descritos nessas obras. Leiam Voltaire, irmão Jacó, e vejam o que um dirigente espírita ligado à FEB foi capaz de aprender após a sua desencarnação. Leiam a obra de André Luiz e vejam quantas passagens sublimes, inclusive muitas delas envolvendo espíritas e dirigentes espíritas, trabalhadores. Leiam as obras de Manuel Filomeno de Miranda, em especial nos Tormentos da Obsessão, Entre os Dois Mundos, e a última, que agora Entre os Dois Mundos. São obras belíssimas que nos trazem uma série de lições também acerca dessas passagens que a gente comentou, para que a gente possa aos poucos compreender a realidade do mundo espiritual, a realidade do espírito desencarnado e se perceber dentro desse contexto e começarmos a trabalhar já em vida para que quando retornarmos à vida espiritual possamos conquistar uma condiçãozinha um pouco melhor da condição em que estamos atualmente e certamente não cometermos tantos enganos quanto os que nos são descritos nessas obras. Que os irmãos possam ter uma noite de muita paz, que o nosso Mestre querido possa nos envolver a todos, e eu agradeço a paciência de todos e a oportunidade de estarmos aqui nessa casa amiga. Muito boa noite, muita paz.